Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu também estou sendo bem-vindo, é o primeiro Hélio Responde do ano. E neste vídeo vamos ter uma pergunta, a pergunta do Marcos Souza, se é possível nós irmos através da projeção astral para outros planetas, e também veremos um breve relato. Esta pergunta é do Marcos Souza e ele diz o seguinte: posso visitar outro planeta através da projeção astral? A resposta é sim, mas com alguns adendos. Nós não podemos simplesmente sair do nosso corpo à noite, mirar uma estrela que nós sabemos que é, por exemplo, um próximo planeta como Marte e ir em direção a ele. Por quê? Porque existem algumas leis, alguns princípios que são e que precisam ser regrados, precisam ser estabelecidos, nós precisamos respeitá-los. O primeiro deles é que nós precisamos ter a permissão. Em primeiro lugar, a permissão de sair do planeta Terra e, em segundo, a permissão de adentrar um outro espaço, um outro orbe que está acontecendo uma outra dinâmica, um outro contexto de evoluções muito distintos. A melhor forma de nós fazermos essas viagens interplanetárias através da projeção astral é com o auxílio dos nossos mentores espirituais. Como que é feito esse processo? A gente tem a autorização deles e, em espírito, nós vamos para um veículo, ou seja, uma nave no astral, e a partir dessa nave é que nós realizamos todos os translados para visitar planetas do nosso sistema solar e, quem sabe, por que não, até outros planetas de outras constelações, de outras galáxias. É muito comum e hoje em dia esse processo está acentuando, porque a gente está recebendo uma abertura consciencial maior e ter essas intermigrações, conhecer outras realidades para trazer essas rememorações para o planeta Terra e depois lembrar de tudo isso e realizar algumas mudanças aqui é muito proveitoso para nós, para a nossa memória, para a nossa evolução e também para o nosso momento de evolução aqui no planeta Terra como humanidade. Essas viagens, elas sempre aconteceram ao longo do tempo, não é de agora. A gente consegue encontrar relatos em vários caminhos esotéricos, espirituais, de pessoas que realizavam essas viagens e migrações desde 1700, 1800, 1900 também, mas hoje ela tem se acentuado. Uma outra razão pela qual os nossos mentores precisam nos auxiliar nesse processo é porque nós, encarnados, temos o chamado cordão de prata. Alguns autores dizem que ele pode ser esticado por distâncias inimagináveis por nós, mas o que eu conheço e o mais aceitável dentro da minha experiência é que não, nós precisamos receber alguns ajustes nesse nosso cordão de prata, que na maioria das vezes se estende da nossa nuca, mas são filamentos que se manifestam de todo o nosso corpo, para que ele consiga se elasticar, vocês me entenderam, e poder fazer essas viagens por longas distâncias, por algum período, sem muitos problemas. Então não aconselho você mirar uma estrela e sair voando em direção a ela, porque vai se dar mal. Quem sabe não consegue nem sair da Terra e quando chega lá, se chegar, as distâncias são muito grandes, não vai conseguir entrar. O mais adequado é solicitar auxílio aos seus mentores espirituais. E como eu comentei, isso é muito corriqueiro em todas as noites, né? Como existem ônibus que vão daqui de Santa Maria para a capital Porto Alegre, e existem muitas caravanas que saem do astral do planeta Terra para visitar o astral e até mesmo o plano físico de outros orbes aqui no sistema solar e além. Você pode colocar o seu nome lá na caravana e pode também ir nessas viagens aprender. Pode ser que lembre, pode ser que não. Isso vai depender do quão proveitoso vai ser essas informações para ti. E já que estamos falando dessas realidades astrais, aconteceu hoje no caso para vocês ontem, na terça-feira, porque esse vídeo está indo ao ar na quarta. Vai na quinta se não der certo. Então, há 2 dias atrás, no dia 21 de janeiro, aconteceu o seguinte: eu estava aqui no Cali na segunda-feira da Meditação Mundial, dia 20, e saí daqui pela tarde com uma pressão psíquica muito grande, mas eu não consegui identificar por que estava pesado. Mas cheguei em casa, fiz o meu processo meditativo para entrar legal na Meditação Mundial e deixei isso para lá, toda essa sensação. Mas eu cheguei na terça-feira, dia 21 de manhã aqui no Cali,
E após a prática de Neikun, que a gente realiza às 7 horas da manhã, eu novamente senti aquela mesma pressão psíquica e não estava entendendo por quê. Eis que consegui perceber. Existiam algumas pessoas, alguns espíritos, foi percebido por mim 6, que estavam querendo conversar, estavam querendo dialogar comigo. E aí, naturalmente, eles falando nos meus ouvidos e eu, por insensibilidade, não consegui perceber no dia anterior, percebi apenas na terça-feira, vi o que é que estava gerando aquela pressão psíquica e marquei um momento para dialogar com eles, porque eu precisava pedir auxílio dos meus amigos espirituais, mentores, porque eu não sabia o que conversar com eles, o que eu ia responder, o que eles iam me solicitar, mesmo sabendo que aqui no Kali os mentores estão sempre disponíveis, mas eu precisava marcar esse horário, porque a minha conexão com eles assim não é tão perfeita, então eu preciso estabelecer e estreitar esses laços. 1 hora depois, sentei para conversar com todos como eles tinham me solicitado. E os mentores ainda falaram que era comigo que eles queriam conversar, eu não podia terceirizar a conversa para eles, até porque eles não tinham acesso naquele momento. Mas nessa nossa conversa eu percebi que todos eram pessoas que tinham instrução quanto à vida pós-túmulo ou a vida após a morte, sabiam da existência da pluralidade das vidas, só que acharam muito estranho porque eles estavam perdidos. Ninguém, após o desencarne deles, veio para dar um direcionamento, para buscar e levar eles para alguma cidade astral, e as cidades astrais que eles tinham acesso, eles achavam muito estranho porque eles não conseguiam adentrar. Não se sentiam bem naquele lugar, e então voltavam para a superfície do planeta. E naquele momento ali, a única coisa que eu pude fazer é perguntar para os mentores o porquê que isso estava acontecendo, já que eu não sabia. E os mentores me comentaram que era porque eles ainda cultivavam algumas vicissitudes, alguns, entre aspas, defeitos, que precisavam ser olhados para que eles pudessem entrar nessas cidades astrais. Essas cidades ficavam no umbral superior e elas eram protegidas ao seu entorno por um magnetismo, e esse magnetismo não permitia com que, por exemplo, um orgulho muito forte passasse pelas fronteiras dessa cidade. E essas pessoas carregavam ainda consigo um pouco de um orgulho forte e não tinham acesso à cidade. Então elas precisavam voltar aqui para a superfície do planeta para dar uma resolução àquilo que elas estavam cultivando. Algumas delas eram com pessoas da sua família e outras com conhecidos, com vizinhos. Quando eu falei isso, que elas precisavam perdoar algumas questões para então irem mais livremente, 4 delas aceitaram numa boa, mas 2 se recusaram. O orgulho tomou conta e elas ficaram até muito brabas. As 4 que aceitaram foram encaminhadas para essas suas residências, para as casas vizinhas, para realizar esse procedimento, ou de simplesmente externar em palavra aquele perdão, ou de auxiliar as pessoas da casa, não sei, fluidificando uma água, ou orando por aquelas pessoas que elas tinham algum conflito. O que aconteceu depois eu não sei, aí os mentores cuidaram desse processo, mas a chave aqui desse nosso relato é dizer que, para que a gente tenha acesso também, mesmo que ainda em vida, às cidades astrais, nós precisamos estar o mais puros possível. Nós precisamos estar comprometidos com o nosso crescimento pessoal. Não é porque a gente não gosta de alguém, que nós temos orgulho e a mente fechada para algumas coisas, que a gente tem que continuar assim. Não. Para conseguirmos acessar as verdades maiores do universo, é necessário que a gente deixe para trás alguns preconceitos, que a gente nos remolde, que a gente nos transforme por dentro e nos abra para receber o que a vida tem para nos oferecer de melhor. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pela sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que você deixe aqui embaixo nos comentários suas perguntas para que elas sejam respondidas no próximo Hélio Responde. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe o like também porque isso ajuda mais pessoas a conhecerem e terem acesso a esse conteúdo. E é isso. Fique na paz, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.